Olá! E bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos abordar através deste book os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, sendo conhecidos como Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Introdução. O Pentateuco é uma coleção de 5 livros da Bíblia Sagrada que são considerados fundamentais para a fé judaica e cristã. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Juntos, eles formam a base da história do povo de Israel, desde a criação do mundo até a morte de Moisés. O Pentateuco é considerado a base da Bíblia Sagrada, pois apresenta a história do povo de Israel, desde a sua criação até a morte de Moisés. Esses 5 livros foram escritos por diferentes autores ao longo de um período de séculos, mas juntos eles formam uma narrativa coerente da história do povo de Deus. Esses livros foram escritos em hebraico e aramaico e foram originalmente transmitidos oralmente por muitas gerações antes de serem registrados por escrito. Acredita-se que o Pentateuco tenha sido compilado em sua forma atual durante o exílio babilônico no século VI a.C. O Pentateuco é fundamental para a fé judaica, porque apresenta a história da aliança entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança é baseada em leis e mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai. As leis e mandamentos contidos no Pentateuco, especialmente no livro de Levítico, fornecem orientações para a vida religiosa e social do povo judeu. Para os cristãos, o Pentateuco é importante porque fornece uma base para a compreensão da história da salvação. O livro de Gênesis apresenta a queda da humanidade e a promessa de Deus de enviar um Salvador. O livro de Êxodo apresenta a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, que é vista como um tipo de libertação da escravidão do pecado. O Pentateuco também é importante porque contém muitos dos ensinamentos éticos e morais que são fundamentais para a fé judaica e cristã. Os 10 mandamentos, apresentados em Êxodo 20, fornecem uma base para a ética religiosa e social. Em resumo, o Pentateuco é uma coleção importante de livros que apresenta a história e a fé judaica e cristã. Esses livros fornecem uma base para a compreensão da história da salvação e para a vida religiosa e social do povo de Deus. Gênesis. O livro de Gênesis começa com a criação do mundo e apresenta a história de Adão e Eva, a queda da humanidade, o dilúvio e a história de Abraão e sua família. O livro também apresenta a história de José, que se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. O livro de Gênesis apresenta a criação do mundo, a história de Adão e Eva, a queda da humanidade, o dilúvio, a história de Abraão e sua família, a história de José e muito mais. O livro é considerado a base da fé judaica e cristã, pois apresenta as origens do mundo e do povo de Deus. O livro de Gênesis começa com a história da criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e os colocou no jardim do Éden. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas escolheram desobedecer a Deus e comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como resultado, foram expulsos do jardim do Éden e a humanidade foi condenada. O livro de Gênesis também apresenta a história de Noé e o dilúvio. Deus enviou o dilúvio para destruir a humanidade corrupta, mas salvou Noé e sua família, bem como animais de cada espécie, em uma arca. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio novamente. O livro de Gênesis apresenta a história de Abraão e sua família, que são considerados os patriarcas da fé judaica e
cristã. Deus chamou Abraão para sair de sua terra natal e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma grande descendência e a terra de Canaã como herança. Abraão teve um filho chamado Isaque, que teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. O livro de Gênesis também apresenta a história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. José acabou-se tornando governador do Egito e salvou sua família da fome, reunindo-se com seus irmãos e pai. Além das histórias já mencionadas, o livro de Gênesis também apresenta outros temas importantes. Um desses temas é a promessa de Deus de enviar um Salvador para redimir a humanidade da queda. Essa promessa é conhecida como a promessa da semente e é vista como uma profecia do nascimento de Jesus Cristo. Outro tema importante em Gênesis é o conceito de aliança entre Deus e seu povo. Deus faz alianças com Adão, Noé, Abraão e seus descendentes, prometendo bênçãos e proteção em troca de obediência e fidelidade. Além disso, o livro de Gênesis apresenta uma visão do relacionamento de Deus com a humanidade. Deus é retratado como um Deus amoroso e misericordioso, mas também como um Deus justo e vingativo. A queda de Adão e Eva e a destruição da humanidade pelo dilúvio são exemplos da justiça de Deus, enquanto a salvação de Noé e a promessa da semente são exemplos de sua misericórdia. O livro de Gênesis é um livro complexo e fascinante que continua a inspirar e ensinar pessoas de todas as religiões. Ele nos dá uma visão das origens do mundo e do povo de Deus, bem como uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e do relacionamento entre Deus e a humanidade. Êxodo. O livro de Êxodo narra a história de Moisés, que liderou o povo de Israel para fora do Egito, onde haviam sido escravizados. O livro também inclui a revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai, a construção do tabernáculo. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco da Bíblia Sagrada e apresenta uma das histórias mais importantes da Bíblia, a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. O livro de Êxodo começa com a história de Moisés, que foi salvo da morte quando bebê e criado como filho da filha do faraó. Moisés, no entanto, descobre que é um hebreu e acaba matando um egípcio que estava maltratando um hebreu. Temendo por sua vida, Moisés foge para o deserto de Midian. Deus aparece a Moisés em uma sarça ardente e o chama para liderar o povo hebreu para fora do Egito. Deus diz a Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo e que vai libertá-los da escravidão. Moisés, no início, reluta em aceitar a tarefa, mas finalmente concorda em ser o líder escolhido por Deus. Moisés retorna ao Egito e confronta o faraó, pedindo-lhe para deixar o povo hebreu sair da escravidão. O faraó se recusa, e Deus envia 10 pragas sobre o Egito para forçar o faraó a libertar os hebreus. As pragas incluem a transformação da água em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste do gado, os furúnculos, a queda de granizo, os gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos. Finalmente, após a última praga, em que todos os primogênitos do Egito são mortos, o faraó permite que o povo hebreu saia do Egito. Os hebreus, liderados por Moisés, deixam o Egito e começam sua jornada para a terra prometida. No caminho, eles enfrentam muitos desafios, como a travessia do Mar Vermelho, a fome e a sede no deserto e a batalha contra os amalequitas. Deus protege e guia os hebreus durante toda a jornada, fornecendo-lhes maná e água e renovando sua aliança com eles no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus dá a Moisés as tábuas da lei, que contém os 10 mandamentos e outras leis e instruções para o povo hebreu seguir. O livro de Êxodo também apresenta a construção do tabernáculo, um lugar de adoração portátil que os hebreus carregavam consigo em sua jornada. Além da história principal, o livro de Êxodo contém muitos outros ensinamentos e temas importantes. Por exemplo, apresenta a ideia de que Deus é um Deus que liberta e salva seu povo. Também destaca a importância da obediência a Deus e das consequências do pecado. Além disso, o livro de Êxodo ensina sobre a provisão de Deus, sua fidelidade e sua presença constante com seu povo. O livro de Êxodo é um livro emocionante e inspirador, que continua a ser estudado e ensinado por muitos líderes religiosos e estudiosos da Bíblia em todo o mundo. A história de libertação dos
Hebreus do Egito é um lembrete poderoso do amor e da graça de Deus para com seu povo, e uma inspiração para todos aqueles que buscam libertação e salvação em suas próprias vidas. Levítico. O livro de Levítico contém as leis e regulamentos que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés. Essas leis incluem instruções sobre ofertas e sacrifícios, a dieta alimentar, leis de pureza e muito mais. O livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco da Bíblia Sagrada e contém principalmente instruções e leis para os sacerdotes e o povo de Israel. O nome Levítico vem do fato de que muitas dessas leis eram direcionadas aos levitas, que eram a tribo encarregada do serviço religioso no antigo Israel. O livro de Levítico contém as leis e regulamentos que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés. Essas leis incluem instruções sobre ofertas e sacrifícios, a dieta alimentar, leis de pureza e muito mais. O livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco da Bíblia Sagrada e contém principalmente instruções e leis para os sacerdotes e o povo de Israel. O nome Levítico vem do fato de que muitas dessas leis eram direcionadas aos levitas, que eram a tribo encarregada do serviço religioso no antigo Israel. As leis sobre a consagração dos sacerdotes e a purificação do santuário descrevem como os sacerdotes eram consagrados e como o santuário deveria ser purificado. Essas leis eram importantes para manter a santidade e a integridade do sacerdócio e do santuário. As leis sobre a santidade e a conduta moral do povo foram projetadas para ajudar os israelitas a viverem de maneira santa e justa diante de Deus. Essas leis incluem um chamado à santidade, a proibição de práticas pagãs, as leis sobre casamento e sexualidade, as leis sobre o tratamento de estrangeiros e pobres e as leis sobre o ano sabático e o ano do jubileu. Embora algumas das leis apresentadas no livro de Levítico possam parecer antiquadas ou difíceis de entender nos dias de hoje, elas eram fundamentais para a vida do povo de Israel na época em que foram escritas. Elas ensinavam a importância da santidade, da justiça e da adoração a Deus, e muitas delas foram cumpridas em Jesus Cristo, que foi o sacrifício final pelos pecados da humanidade. O livro de Levítico contém muitas instruções e leis importantes para os sacerdotes e o povo de Israel. Ele descreve os sacrifícios e ofertas oferecidos como forma de adoração e reconhecimento do pecado, as leis para a consagração dos sacerdotes e a purificação do santuário, e as leis para a santidade e a conduta moral do povo. Embora algumas dessas leis possam parecer estranhas ou difíceis de entender nos dias de hoje, elas são importantes para entender a história e a cultura do antigo Israel, bem como para entender a mensagem da Bíblia Sagrada como um todo. Uma outra característica interessante do livro de Levítico é a ênfase na santidade. Deus é descrito como santo e a santidade é vista como uma qualidade essencial para o povo de Israel. A santidade não era apenas uma questão de pureza ritual, mas sim uma atitude de coração que envolvia uma vida dedicada a Deus e um compromisso com a justiça e a bondade. Outra área importante que o livro de Levítico aborda é o perdão e a reconciliação com Deus. O livro ensina que a culpa e o pecado são graves e precisam ser levados a sério, mas também enfatiza a possibilidade de perdão e reconciliação através dos sacrifícios e ofertas apresentados a Deus. Essa mensagem de perdão e reconciliação é uma parte essencial da teologia bíblica e é refletida em todo o Antigo e Novo Testamentos. O livro de Levítico também destaca a importância da comunidade e do cuidado com os outros. O povo de Israel era chamado a cuidar dos mais vulneráveis e marginalizados, incluindo os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Essa mensagem de cuidado e justiça social é uma parte importante do ensinamento bíblico e é refletida em muitos outros livros da Bíblia Sagrada. Embora o livro de Levítico possa parecer difícil de entender e aplicar para muitos leitores modernos, ele continua sendo uma parte essencial da Bíblia Sagrada e é valorizado por muitos líderes religiosos e estudiosos bíblicos em todo o mundo. Ele oferece uma visão fascinante da vida e da religião no antigo Israel, bem como uma mensagem atemporal de santidade, perdão, justiça e cuidado com os outros. Números. O livro de Números apresenta um relato detalhado da jornada do povo de Israel pelo deserto. O livro inclui censos e listas de tribos, bem como histórias sobre as rebeliões e fracassos do povo. O livro de Números é o quarto livro do Pentateuco e descreve os eventos que ocorreram durante o
Período de 40 anos em que o povo de Israel vagou pelo deserto. O livro recebeu o nome devido ao censo que foi realizado no início da jornada, que registrou o número de homens aptos para guerra. Uma das principais características do livro de Números é a ênfase na fidelidade e obediência a Deus. O livro apresenta várias histórias que ilustram as consequências da desobediência e rebelião contra Deus, bem como a importância da confiança e obediência em meio às dificuldades e incertezas. Outra área importante abordada pelo livro de Números é a liderança. O livro apresenta a figura de Moisés como líder do povo de Israel, bem como outros líderes tribais que foram designados para liderar as diferentes tribos. As histórias de liderança presentes no livro oferecem valiosas lições sobre liderança, comunicação, trabalho em equipe e resolução de conflitos. O livro de Números também contém vários ensinamentos sobre a adoração e o serviço a Deus. Ele descreve a construção do tabernáculo, o local onde o povo de Israel adorava e oferecia sacrifícios a Deus. O livro descreve em detalhes os diferentes tipos de ofertas e sacrifícios que eram oferecidos a Deus, bem como as responsabilidades dos sacerdotes e levitas no serviço do tabernáculo. Além disso, o livro de Números também contém várias profecias e promessas de Deus para o povo de Israel. Essas promessas incluem a garantia de que Deus estaria com eles em sua jornada, a promessa de que eles herdariam a terra de Canaã, e a promessa de que um descendente de Judá seria um governante para todas as nações. O livro de Números oferece uma visão fascinante da jornada do povo de Israel pelo deserto, bem como valiosas lições sobre fidelidade, liderança, adoração e confiança em Deus. É um livro que continua a ser estudado e valorizado por líderes religiosos e estudiosos bíblicos em todo o mundo. Além das características já mencionadas, o livro de Números também aborda temas como a importância da pureza ritual e a necessidade de disciplina e correção. O livro enfatiza a importância de seguir as leis de Deus e obedecer a seus comandos, e as histórias apresentadas mostram as consequências da desobediência e rebeldia. Outra questão abordada em Números é a presença e o cuidado de Deus com o povo de Israel. O livro enfatiza que Deus estava presente em todos os momentos da jornada de Israel pelo deserto, e que ele cuidou de suas necessidades e supriu todas as suas demandas. Essa mensagem de confiança e segurança em Deus é uma das principais mensagens do livro de Números. O livro de Números também contém uma série de leis e regulamentos sobre diversos aspectos da vida em Israel, desde questões religiosas e culturais até assuntos militares e administrativos. Essas leis e regulamentos são importantes para entender a organização e a estrutura da sociedade de Israel na época, bem como as expectativas e responsabilidades dos líderes e do povo em geral. Por fim, o livro de Números também contém várias histórias inspiradoras e edificantes sobre personagens como Moisés, Arão, Miriam e outros líderes e membros do povo de Israel. Essas histórias ensinam lições importantes sobre fé, coragem, obediência e confiança em Deus. Em resumo, o livro de Números é uma parte fundamental do Pentateuco e da Bíblia Sagrada. Como um todo, ele oferece uma visão rica e detalhada da jornada do povo de Israel pelo deserto, bem como lições valiosas sobre fidelidade, liderança, adoração e confiança em Deus. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio contém uma série de discursos de Moisés aos israelitas antes de sua morte. Moisés relembra a história do povo de Israel e reitera as leis e mandamentos que Deus deu ao povo. O livro de Deuteronômio é a quinta e última parte do Pentateuco, e é composto principalmente de uma série de discursos dados por Moisés ao povo de Israel pouco antes de sua morte. Esses discursos são uma espécie de resumo de tudo o que havia sido ensinado e revelado por Deus durante a jornada do povo pelo deserto, e também contém várias leis e regulamentos que devem ser seguidos por Israel ao entrar na terra prometida. Uma das principais mensagens do livro de Deuteronômio é a importância da obediência a Deus e à sua lei. Moisés reitera várias vezes a necessidade de amar a Deus e segui-lo de todo o coração, e adverte o povo sobre as consequências da desobediência. Ele também lembra aos israelitas das maravilhas que Deus fez por eles durante a jornada pelo deserto, e enfatiza que eles
Devem ser gratos e fiéis a Deus em todos os momentos. Outra mensagem importante do livro de Deuteronômio é a importância de cuidar dos mais vulneráveis e necessitados da sociedade. Moisés instrui o povo a ser compassivo e generoso com os órfãos, viúvas e estrangeiros, e a garantir que todos tenham acesso à justiça e proteção. Essa ênfase na justiça social é uma característica distintiva do livro de Deuteronômio e tem sido uma inspiração para muitos movimentos sociais e religiosos ao longo da história. Além disso, o livro de Deuteronômio contém vários hinos e cânticos de louvor e adoração a Deus, e também apresenta uma série de promessas e bênçãos que Deus dará ao povo de Israel se eles seguirem sua lei e permanecerem fiéis a ele. Em resumo, o livro de Deuteronômio é um resumo poderoso e inspirador de tudo o que Deus ensinou ao povo de Israel durante a jornada pelo deserto. Ele oferece lições valiosas sobre obediência, justiça social, gratidão e adoração, e é uma fonte de inspiração e orientação para cristãos e judeus até hoje. Outro tema importante abordado em Deuteronômio é a importância da aliança entre Deus e Israel. Moisés enfatiza que Deus escolheu Israel como seu povo especial e que a aliança entre eles é sagrada e inquebrável. Ele adverte o povo sobre os perigos de adorar outros deuses e se desviar da aliança, e instrui-os a ensinar seus filhos a amar e obedecer a Deus. Além disso, o livro de Deuteronômio contém uma série de leis e regulamentos que foram dadas por Deus a Israel. Essas leis abrangem vários aspectos da vida, desde a adoração e sacrifício até o casamento, o comércio e a justiça criminal. Embora algumas dessas leis possam parecer estranhas ou antiquadas aos olhos modernos, elas eram essenciais para estabelecer a ordem e a justiça na sociedade de Israel e para manter a santidade da aliança entre Deus e seu povo. Por fim, o livro de Deuteronômio contém uma série de profecias sobre o futuro de Israel e do mundo. Moisés prediz a vinda de um profeta semelhante a ele, que Deus levantaria para guiar o povo e revelar sua vontade. Ele também fala sobre o futuro exílio de Israel, que ocorreria se eles se desviassem da aliança, mas promete que Deus eventualmente os traria de volta para sua terra. Em resumo, o livro de Deuteronômio é uma poderosa e comovente conclusão para o Pentateuco, que reúne e sintetiza as principais lições e ensinamentos de todo o livro. Ele oferece uma visão inspiradora e abrangente da relação entre Deus e seu povo, e é uma fonte de orientação e inspiração para pessoas de todas as idades e crenças. Conclusão: o Pentateuco é uma parte importante da Bíblia Sagrada e fornece uma base sólida para a história e a fé judaica e cristã. Esses 5 livros contêm histórias cativantes, leis e mandamentos importantes e a revelação da vontade de Deus para seu povo. Esperamos que esta introdução ao Pentateuco tenha sido útil e inspiradora. Em conclusão, o Pentateuco é um conjunto de 5 livros que formam a base da fé e da tradição judaico-cristã. Esses livros foram escritos há mais de 3.000 anos, mas suas histórias, ensinamentos e leis continuam a ser relevantes até hoje. O livro de Gênesis apresenta a criação do mundo e a história dos patriarcas, mostrando como Deus trabalha na história da humanidade para cumprir seus planos e propósitos. Êxodo descreve a libertação de Israel do Egito e o estabelecimento da aliança entre Deus e seu povo, enquanto Levítico detalha as leis e regulamentos que Deus deu a Israel para manter a santidade e a ordem. Números segue a jornada de Israel pelo deserto, mostrando suas lutas e desafios enquanto Deus os prepara para entrar na terra prometida. Deuteronômio conclui o Pentateuco com um apelo emocionante para que Israel se lembre da aliança e siga os mandamentos de Deus, oferecendo uma visão inspiradora e abrangente da relação entre Deus e seu povo. Ao ler e estudar o Pentateuco, podemos aprender muito sobre a natureza de Deus, a história da humanidade, as raízes da fé e a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Esses livros nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e a encontrar maneiras de viver de maneira mais fiel e significativa, buscando uma conexão mais profunda com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Em resumo, o Pentateuco é uma obra temporal que continua a inspirar, desafiar e transformar as pessoas em todo o mundo. Seus ensinamentos e histórias têm o poder de nos conectar com o divino e de nos inspirar a buscar a justiça, a bondade e a
compaixão em todas as áreas da vida.